Calqueio, ele tem por nome doutrina. Nós vamos falar sobre doutrina. Semana passada terminamos a visão de mudança, né? Mudança, e eu creio que está havendo mudanças aí, abençoado, não está? Mudança de comportamento, né? Mudança de emprego, de doentes para sarado, mudanças de relacionamentos, tem mudança de casa, tem mudança, né, Tiagão? Tem mudança, tem que haver, a palavra ela vem para mudar, abençoado. O que nós pregamos aqui não é simplesmente uma pregação, mas é a palavra viva que vai te inquietar. O que sai do trono aqui vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Você recebe isso aí? Tudo que sai daqui, quando eu estava pregando sobre mudança, meu irmão, minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro corta aqui, né? Para depois cortar lá. Corta aqui, corta lá. Corta aqui, corta lá. É a espada de dois gumes, né? Mais afiada, né, do que uma espada de dois gumes. Ela vai cortando para tudo quanto é lado. Então, há mudanças na nossa vida, porque Deus não quer que eu e você nos tornamos o quê? Religiosos. Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Tem gente que não muda, nem a tribulação dele não muda, é a mesma a vida toda. Não é mesmo? Tem gente que a tribulação dele é a mesma, rapaz. E aí? Estou com problema, mas esse problema estava o ano passado. Pois é, continua. Caramba. Aí passa mais um ano. E aí, meu irmão? Estou com um problema. Qual? É aquele ainda. Não muda. Não acaba de jeito nenhum. Então tem que haver mudanças. A palavra veio para mudar, meu irmão. Até as suas tribulações têm que ser novas, porque delas nós não ficamos livres. Né? Tem que ser nova. E cada vez que vem mudança, olha aqui, o que vem o resultado? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mudança provoca a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você se lança nessa graça, a mudança vem, então vem a vontade de Deus tremenda na minha vida e na sua vida. Você recebe assim? Babado. Então nós vamos falar sobre doutrina. O que é doutrina? Vamos lá em Deuteronômio 32, de 1 ao 4. Nós vamos lá no Pentateuco, 32. Não, está certo já. Eu que pus errado. O Azar que está errado aqui. Aqui você colocou. Trocou lá. Não, mas tá bom. O certo é esse aí. Abençoados, doutrina é um conjunto de ideias e pensamentos que são fundamentais, baseado num texto para ensinar. Isso é uma doutrina. E essa palavra doutrina, ela é usada em muitos lugares. Para nós, a doutrina que serve é a do Senhor. Porque aí está a ideia, aí está a vontade de Deus, aí está o seu caminho, aí define quem é Deus e a sua manifestação. Se estivermos na doutrina correta, aí é Deus verdadeiro e as suas atuações na minha vida e na tua vida. Você recebe assim? Então, e doutrina em algumas igrejas denominacionais, com placa, diz que é uso e costume. Sua igreja tem doutrina? Qual que é a doutrina da sua igreja? A minha não pode colocar salto alto. A minha não pode colocar calça comprida, não pode colocar bermuda,
não pode usar brinco, não pode cortar cabelo. Umas não pode assistir televisão. Eles falam que isso é doutrina. Isso são usos e costumes que há algum tempo, de mais de 2000 anos atrás, uma sociedade fazia, investia e tinha esse comportamento. Doutrina, costumes, usos e costumes. E eles falam que aí a minha igreja tem doutrina. Eu pensei que sua igreja tinha ensinamento, palavra, evangelho. Não, minha igreja tem doutrina. Não, mas peraí. O que é a doutrina da sua igreja? Você não tem ensinamento? Você não sabe o que é lei, o que é graça? Você não sabe que você já é um abençoado? Não, na minha igreja nós temos doutrina. E aquilo é uma forma de manipulação da mente, da ideia dos homens, fazendo eles andarem de acordo com os preceitos e conceitos humanos, que não têm valor nenhum para aqueles que servem ao Senhor. Nós vamos ver isso aqui. E doutrina também não se estabelece, não é pelo tempo de uma igreja e de uma pessoa. Tem pessoas que falam assim, minha igreja tem 100 anos, rapaz. E quem falou que isso aí é fé em Deus? Quem falou que Deus é conduzido porque você tem 30, 40 anos de crente, ou porque a sua igreja tem 100, 150, 200 anos? Isso não quer dizer nada. Porque o que define Deus e a sua atuação é a doutrina que está sendo pregada. Porque se não for a doutrina correta, isso aí pouco vale. Serve de usos e costumes, vira uma religiosidade, como nós vemos, as igrejas são religiosos, repetitivos e com dogmas de uma doutrina que Deus não usa mais. E nós vamos ver aqui, já de início, Jesus de Nazaré repreendendo os fariseus por causa de costumes, simplesmente por causa de costumes, de tradições. Porque Jesus veio com uma nova doutrina, cumprindo a lei e os profetas. Cumprimento. Era uma nova doutrina, que para eles aquilo ia durar o resto da vida, e Jesus veio para mudar. A doutrina muda, Deus é Deus de mudança, como nós falamos na semana retrasada. Lá em Mateus 15, 9, depois nós vamos ler esse Deuteronômio, Tiago. Mateus 15, 9, vem dizendo aqui o Senhor. Porque quem fala aqui não é Mateus. Mateus é livro histórico, não é isso? Mateus não é evangelho. Evangelho existe 2, nós vamos ver aqui. Mateus é um livro histórico, e ele vem relatando tudo aquilo que Jesus falou e fez. Ele foi simplesmente um escritor, não foi evangelista. Não foi evangelista, então, nós não podemos entender como evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é. Aqueles são livros históricos. E Jesus, falando aqui, diz, olha, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então tem doutrinas que são o quê? Preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. O que ele estava falando aqui? Ouve e entendei. Não, ouvi e entendei. Ele disse, ouvi e entendei. Porque ele estava falando, me ouvem. Aí ele fala o seguinte, um costume que tinha esses abençoados daquela época, da lei, de quando comer, tinha que o quê? Lavar as mãos. Olha aí, coisa simples, hein? Mas aquilo tinha um valor na lei que era tremendo, um valor forte. Ao lavar a mão, ele estava cumprindo o quê? Um preceito, um costume. Eles estavam numa ordem dentro da lei. E quando eles viram que os de Jesus de Nazaré, ao comer, não lavavam a mão, o que eles fizeram?
repreenderam Jesus, dizendo: olha, os seus discípulos não lavam as mãos. Se não lavam as mãos, vocês estão contra a ordem da lei de Moisés. Aí Jesus vem dizendo para eles aqui: olha, vocês me adoram em vão. E tendo convocado a multidão, chamou-lhes para que eles ouvissem. Aí ele diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem. Olha a mudança aqui, ó, doutrina de Jesus. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então nós vimos que quando Jesus de Nazaré foi estabelecido na terra, ele trouxe não uma doutrina diferenciada, mas o cumprimento da doutrina. Era o cumprimento da doutrina. E ao falar, e a prática dos que seguiam Jesus de Nazaré, já era diferente daqueles que viviam o sistema da lei de Moisés. Já não tinha mais a mesma prática. E nós vimos aqui, abençoado, que isso aí trouxe um reboliço no meio daqueles fariseus, saduceus, herodianos, todos aqueles religiosos que estavam ali, e ficaram indignados de Jesus ter essa fala, não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai, porque o que sai da boca, esse que é o problema. Se você não souber administrar e não tiver a doutrina correta na sua mente, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a nossa mente tem que ser limpada, tem que ser lavada. É outra. Então, quer dizer, tem que dar uma limpada, tem que passar vassoura aí na nossa mente espiritual, para que o que sai da tua boca não venha contaminar as pessoas. Não é? Então, veja bem, Jesus de Nazaré teve essa luta ali, porque ele estava trazendo coisas novas, que era o cumprimento da lei, né? E no capítulo acima, vimos como Deus trouxe a sua doutrina. A sua criação mostra o seu interior, que ele é Deus. O mundo e nós somos criatura deles e perfeitos. Vocês recebem assim? Vamos ver o que ele diz, Deuteronômio 32, de 1 ao 4, ele diz: olha, esse é um cântico de Moisés, é um salmo de Moisés, né? Ele diz assim: olha, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Então, Deus trouxe a sua doutrina e a forma de como ela teria que cair no coração das pessoas. No 3 e 4, Tiago. Porque proclamai o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são o quê? Perfeitas, porque todos os seus caminhos são o quê? Juízo, quer dizer justiça. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. É justo e reto. Esse é o Deus que nós servimos. Você serve esse Deus? Padre, ele é justo e reto. Olha, e esse Deus, ele tem que ser visto sempre como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós falamos que para você compreender Deus, você tem que ir na Gênesis, porque Abraão, Isaac e Jacó não é lei. Você sabe que esses três aqui não experimentaram a lei de Deus? Porque quando começou a lei em Êxodo, eles já haviam o quê? Morrido. Quando a lei começou em Moisés, eles já haviam desaparecido da terra. Então eles não experimentaram a lei mosaica. Eles experimentaram só a graça, porque a graça foi pré-anunciada a Abraão. Assim é? Então veja bem aqui, abençoados.
nós vimos que a doutrina de Deus, ela tem que ser analisada nesse âmbito aqui. Porque se você e eu não tivermos essa ordem dessa doutrina na nossa mente, nós entraremos na doutrina de homens. Preceitos de homens, costumes de homens, e não experimentaremos mais o Senhor atuante na minha vida e na sua vida. Porque a doutrina está fora dessa construção aqui, né? Ele diz, volta lá 1, 2, Tiago, olha aqui, ele diz, goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Então essa doutrina é de quê? De gota em gota. Ela não é uma coisa que você tem que engolir tudo de uma vez, não, é paulatinamente, é de fé em fé, de glória em glória, e ela é gotejada, ela não é enfiada por goela abaixo, né? Você tem que entender, ela vai destilar na sua mente, você vai sentir bem, ela vai encorpando, ela vai criando coisas novas na minha vida e na sua vida, porque se ela não for desse jeito, abençoado, não vai ter forma. E ela vem por onde? Inclinai os ouvidos, ouça, ó terra. Então é uma posição que você tem que estar aí assentado, ouvindo. Joelho dobrado, todos de joelho dobrado aí, ó. Esse é o verdadeiro joelho, que você está dobrado, é esse aí, ó. Não é no chão, não, é sentado de joelho dobrado. É plantado. Então, veja bem, é você assentar e ouvir o que sai do trono para encaixar dentro da sua e da minha necessidade. Assim é, abençoado? Então, nós vimos aí que Deus, ele tem uma forma de fazer essa doutrina chegar até nós, e é uma forma correta. Não pode ser imperialista, não pode ser dominadora, ela tem que gotejar, é como a chuva. Você viu como cai uma chuva? Não estamos falando de maremoto, estou falando de chuva. Não estou falando de tempestade, aqui está falando de chuva, né? Quando você está em casa, a chuva cai, não é bonito? É porque ela é o que é natural, e a terra recebe bem, e você também recebe bem, porque a umidade do ar fica melhor para você e eu respirar, não é assim? Então a palavra, ela tem que trazer o quê? Qualidade de vida, abençoado. Ela tem que cair como a chuva, e você tem que sentir bem. Falou, está chovendo, rapaz, não é assim? Nós tivemos um tempo sem chuva aqui, né, em Minas, ou no Brasil, todo mundo desesperado, porque as reservas de água estavam acabando, e entrou todo mundo em pânico, né, pânico total. De repente a chuva caiu, todo mundo, é assim, é a doutrina de Deus, ela tem que cair como orvalho, como uma gota, purificando mente, e você tem que sentir bem com essa palavra. Se você não sentir bem com essa palavra, não é de Deus, porque a de Deus sempre vai trazer tranquilidade. Jesus não disse, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Então quem aprende na doutrina correta, no seu tempo correto, ele acha o quê? Descanso. E todos nós fomos enganados, não é verdade? Fomos. O sistema religioso, meu filho, quando chamou você para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, foi a maior desgraça da nossa vida. Porque na chamada, e você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai lá na frente, recebe a oração, a bênção lá pastoral, não é isso? E diz agora, olha, cuidado, porque o diabo agora vai te perseguir. Você aceitou Jesus e de tira-cola, e você veio um tanto de demônio atrás de você para te perturbar. Que doutrina é essa? Parece que Jesus está borracha.
Caramba, aí você sofre pra caramba. Aí eles dizem assim, olha, seguir Jesus, irmão, não é fácil não. Ah, então não quero, tem como desfazer? Porque minha vida era melhor do que está sendo agora. Não, mas servir Deus não é fácil, irmão. Não é assim? É. Essa não é a expressão que usam para poder aliviar um crente que está vivendo uma tribulação. Essa é a expressão. Não, servir Deus é brincadeira. Então a minha vida vai ser toda essa. Rapaz. Pô, caramba. Então, aonde diz que vinde a mim todos vós estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Cadê? Eu quero é isso. Porque eu cheguei aqui todo arrebentado, querendo socorro, e agora você coloca mais uma tempestade atrás de mim, meu amigão. Goteja a sua doutrina como a chuva. Olha lá. Goteja minha doutrina como a chuva. Então ela tem que cair bem na minha vida e na sua vida. Você é boa terra, diz, eu sou boa terra. E a chuva cai, e tudo que cai aqui produz. Nós somos filhos do Deus vivo, abençoado. Padre. Lá em Provérbios 4:2, diz aí, Tiagão, Provérbios 4:2, ele diz, olha, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Boa doutrina, não é má doutrina. Doutrina são ensinamentos, são educações, disciplina, para que um filho de Deus na terra anda de conformidade ao seu Criador. Bem, não é para você andar mal, não. Não, na minha igreja, meu irmão, você entrou, lá na minha igreja lá é duro. Lá, crente, lá tem que ser crente mesmo. É fogo puro. Crente lá é desse jeito mesmo. Vai para monte e chora porque a vida não é fácil. Meu querido, você entrou no endereço errado. Você entrou no endereço errado. Ele diz que nós temos que achar descanso, não é luta. Então nós não podemos, irmãos, nós temos que conhecer a forma doutrinal de Deus, para nós não cairmos nas fantasias, ciladas, que estão aí pegando os crentes e judiando dos crentes. Os crentes são desrespeitados pelos púlpitos, porque lá não tem trono de graça, lá tem púlpito. Lá é doutrina de homens, preceitos de homens. Lá em Marcos 11, 17 e 18, olha aqui, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Não é o que eles estão fazendo aí, covil de salteadores. Lá assaltando todo mundo, né? A mão armada. No 18 ele vem dizendo, e os principais sacerdotes escribas ouviam essas coisas. Que chega, essa doutrina nossa vai chegar em muitos ouvidos aí, abençoado. Coisa recebe, meu Padre. E os principais sacerdotes e escribas, ao ouvir estas coisas, procurarão, estou mudando aqui só para entrar dentro do meu contexto, um modo de lhe tirar a vida. Por que, abençoado? Pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, doutrina tem que causar uma maravilha, um gozo, uma satisfação. Você pode entrar até aqui em grande tribulação. Você pode entrar aqui sem muitas respostas, com problemas familiares, financeiros, enfermidades, seja o que for. Na hora que você entrar aqui, a doutrina tem que te maravilhar.
Você tem que sair convicto. Ao ouvir, você está dizendo, está sendo solucionado tudo. Porque o poder de Deus manifesta é na doutrina que goteja como a chuva, meu irmão. O oxigênio tem que ter uma facilidade de respirar, né? Mudar o oxigênio. A umidade do ar tem que ficar gostosa. Quer dizer, na sua casa, não é aqui. Não é aqui. Aqui é aqui. Você não vive aqui, você vive lá. Você vive lá. Aqui tudo bem, mas lá, e lá na sua casa, e lá no seu trabalho, e lá com a sua vizinhança, e lá com seus filhos, com o seu marido. Como é que está? A umidade de ar está boa ou ela está baixa? Se ela estiver baixa, meu irmão, essa doutrina vai o quê? Levantar essa. Aí você vai sentir com condição de respirar, de viver. Porque a doutrina, ela tem que ser boa, não pode ser pesada. Certa feita, Jesus chamou os fariseus de hipócrita, porque eles colocavam a carga nas costas das pessoas, sendo que eles mesmos, nem com o dedo, tocavam naquilo. Assim é os púlpitos. Os púlpitos são os principais sacerdotes e escribas. Eles não gostam de uma doutrina que maravilha o povo, não gostam. Eles gostam da doutrina que deixa você debaixo das mãos dele. Por isso que vem imposição de mão. Toda vez que põe a mão sobre você, você está dizendo, sou escravo de ti. Todas as vezes que você deixar pôr a mão na tua cabeça, está dizendo, eu sou escravo de ti. Pronto, aí, salve-se quem puder, né? Aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia. Então, Deus manifesta através da sua doutrina, porque Ele é o Verbo. Ele é o Verbo vivo. Assim é? Vamos ver aí, Tiago, João. Não estou falando do Evangelho de João, porque João não tem Evangelho. O Evangelho é de Cristo. João ouvia Jesus falando e escrevia. Depois tem as primeiras, segunda e terceira carta dele, que aquilo se chama apostasia, que vai de contra ao Evangelho da doutrina de Paulo. Então veja bem, olha para você ver aqui, ó, como que a coisa é forte. No princípio era o Verbo. Então havia o quê? O Verbo. Verbo é o quê? Ação. Verbo é para agir. Verbo não é para ficar quieto. Verbo é ação. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? E o Verbo era quem? Deus. Então Deus é Deus de ação. Não tem outro jeito. Deus é Deus de ação. E Ele causa ações tremendas na vida dele. Porque Ele é o Verbo tem que instigar. O Verbo não fica quieto, o Verbo ele se multiplica. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Qual foi o verbo que ele dizia? Haja luz. Houve o quê? Luz. Porque o verbo tem ação. Ele causa situação. Então ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quantas coisas foram feitas pelo intermédio de Deus? Todas! E eles acham que o diabo ainda tem algum espaço. Doutrina, preceitos de homem. Isso é o diabo que criou isso aí, meu irmão. Peraí, a Bíblia diz que no início, na doutrina, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas, não é algumas. Tudo foi feito por Deus, tudo. Até o diabo foi feito por Deus, foi criado por Deus. E ele teve que obedecer a Deus até a cruz. E o diabo, ele é diferente de muitos escribas e fariseus por aí. Viu, abençoado? Olha aqui, ó. O diabo é diferente. Ouça aqui, o diabo foi diferente dos escribas, dos principais sacerdotes, porque o diabo obedeceu exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. A doutrina do diabo era aquela. E o diabo foi o quê? 100% obediente. Como José Luiz diz, olha, se eu pudesse, eu assentaria com o diabo, bater um papo com ele, porque eu nunca vi um cara tão fiel como ele.
fiel, cumpriu cabalmente. E agora o quê? Acabou. Nem parece que é o pai da mentira, né? Então todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ó, aqui conclui a doutrina de Deus, Ele criou tudo. Tudo que você passa, tudo que você come, tudo que você bebe, o seu deitar, o seu levantar, a cama que você tem, a vida que você tem, o emprego que você tem, a mulher que você tem, o filho que você tem, o esposo que você tem, o carro que você tem, tudo foi feito por Ele. E nada se criou por si próprio, Deus criou todas as coisas, abençoado. Então isso quer dizer que o quê? Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus, nada. Absolutamente nada. Por que temeis? É isso aí, por que temeis? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí veio a doutrina, iluminando o coração dos homens, que em trevas estavam ou estão. Agora o negócio é os principais sacerdotes e escribas. Esse aí é o problema. Esse é o problema. É esse que distorce a doutrina. São esses que maculam a mente, o coração dos filhos de Deus e vivem mal. E dizendo assim, olha, andar com Deus não é fácil. Olha, meu, andar com Deus é a melhor coisa do mundo. Não é verdade? Vinde a mim e achareis o quê? Descanso. Andar com Deus é bom demais. Eu não posso andar com os deuses estranhos que estão por aí, maculado pelos os principais sacerdotes e escribas. Esses são perigosos. Traz uma doutrina que é preceito dos homens. É incrível que Jesus disse para eles assim, olha, ó fariseus, sepulcros caiados. Olha o nome que Jesus deu para eles. Sepulcro o quê? Caiado. Tem aparência, mas o interior está o quê? Imundo, podre. Então, abençoados de Deus. João 8,32, doutrina, nós estamos falando sobre doutrina. Então, aí no princípio era o verbo, era Jesus falando, não era João não. Tá? Agora, João 8,32, ele diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Doutrina. No princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, verdade é o quê? Palavra, expressões. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para uma pessoa encontrar descanso, ele tem que conhecer a verdade. Tem que ter a doutrina de Deus, que goteja como a chuva, como orvalho, que traz uma umidade de ar gostosa para respirar. Sente leve, o clima está leve, tudo está leve, apesar das lutas e dificuldades, apesar das leves e momentâneas tribulação, você encontra o quê? Ar, você encontra regiões celestiais, limpa para você descansar em meio às lutas. Isso é só Deus que faz, abençoado. E é só o crente, o filho de Deus, que tem competência para isso. Só filho de Deus. E nós pregamos para filhos, nós não pregamos para ímpio. Eu não prego para ímpio. Paulo diz que nós devemos salvar o crente pela loucura da pregação. E o crente é filho de Deus. E eles têm que nos ouvir, como nós um dia ouvimos. Porque quem não é filho não ouve Deus. Não ouve, ele não tem ouvido de ovelha. Ele tem ouvido de cabrito, de bode, mas de ovelha ele não tem. Então ele não consegue entrar nessa palavra. E conhecereis. Conhecer, meu irmão, é ser revelado. Assim é? E uma vez que você é revelado, você assenta aqui, quando você sai daqui, você fala, ficou o velho homem para trás. Agora eu encontro descanso para a minha vida. Agora minha vida muda. Agora vai mudar. Então essa é a nossa capacidade de transmitir isso para os filhos. E nós sabemos que a doutrina, existe duas doutrinas.
a doutrina que veio pela lei e a doutrina que veio pela graça. Não é isso? E a doutrina da lei veio por meio de quem? Moisés. Vamos falar o versículo para não ficar sem fundamento. Está lá em João 1,17. Ele vem dizendo Jesus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Então, o primeiro homem a estabelecer uma doutrina na terra foi Moisés. Era a doutrina que comandava o povo de Deus. Depois veio quem? Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, trouxe o quê? A graça e a verdade. São duas pessoas, e nós vamos analisar isso aqui, para nós termos realmente o princípio certo da doutrina a qual nós estamos seguindo, e para que os ouvintes, né, do WhatsApp, do blog, do YouTube, ouçam também, e sejam beneficiados com essa palavra, para serem libertos. Então, aqui, e essas duas doutrinas, né, porque é Deus que estabelece a doutrina, ele trouxe a doutrina por meio de Moisés e trouxe a doutrina por meio de Jesus Cristo, né? E nós sabemos que elas também têm um nome que depois é dado no desenvolver da igreja, que é chamado a circuncisão e a o quê? Incircuncisão. Então nós vamos ver duas doutrinas, da circuncisão e a incircuncisão, que é a graça e a lei. Nós vamos ler lá em Gálatas 2, 7, 8, vamos ler novamente, para ficar isso bem definido. Ele diz o seguinte, Paulo com a discussão com João, Pedro e Tiago, eles disseram o seguinte, antes, pelo contrário, Pedro, João e Tiago, quando viram que o evangelho, doutrina, da incircuncisão me fora confiado, como a de Pedro da circuncisão. Então, duas doutrinas. A doutrina do evangelho da incircuncisão e a doutrina da circuncisão. E é confiado agora aqui a Pedro e Paulo. E eles viram que para Paulo, eles viram que o evangelho, quer dizer, a doutrina da circuncisão, que é o evangelho, me fora confiado, e como a Pedro, o da circuncisão. Então ele está falando dois evangelhos, né? Para todos ouvirem e saberem, não existe quatro evangelhos, não existe quatro evangelhos, existe dois evangelhos, tem que ficar bem definido, né? Dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Pedro e João, Tiago, Mateus não são evangelistas, porque eles não trazem evangelho nenhum. Não tem evangelho nenhum. Evangelho definido biblicamente é o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Isso é doutrina que goteja como a chuva, que destila como orvalho na minha vida e na sua vida. E que se você e eu não sabemos qual pertencemos, então a vida vira uma tremenda confusão e a umidade de ar fica baixa e todo mundo começa a ficar, a vida está difícil, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou socorrer? Fica sem umidade de ar, o cara está seco, vai morrer, companheiro. Vai ter um infarto aí a qualquer hora, não é verdade? Vai ter um infarto a qualquer hora, porque está faltando ar, a umidade está pesada. Quando vem a doutrina correta, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, o seu corpo vai sentir bem, sua alma vai sentir bem nessa doutrina, porque ela não existe condenação. Assim é? Então vamos lá. Então, esse evangelho foi dado um a Paulo e outro foi dado a quem? A Pedro, João e Tiago. Você vê que sai fora aí Moisés e entra agora três, né? Pedro, João e Tiago recebem a doutrina da circuncisão, que é a lei.
porém com o cumprimento dela feita por Jesus de Nazaré. Então há um acréscimozinho aí nessa doutrina da circuncisão dada a Pedro, João e Tiago. E ela era só para quem? Os judeus, porque a ordem de Jesus para eles é disso: olha, vão para as ovelhas perdidas de Israel. Então, e aqui ficou claro que foi dado a Pedro para os judeus, que são os da o quê? Circuncisão. Incircuncisos somos nós, que somos gentios, nós somos incircuncisos. E o incircunciso veio Paulo, que era judeu, separado por Deus no ventre da sua mãe, para trazer uma doutrina que goteja como a chuva, como orvalho, que se você não tiver gentio, crente, se você não tiver essa doutrina, a umidade de ar vai ficar pesada na sua vida, desde levantar até ao dormir, não é verdade? Porque eles entram numa sinagoga judaica, aonde não tem lugar para gentio. Na sinagoga judaica só cabe quem? Judeu. Olha, hoje nós temos sinagoga judaica espalhada pelo mundo, aqui em Belo Horizonte tem. Entra lá você que você não é identificado como judeu e vai lá na reunião com eles. É bem capaz, depois da reunião, eles chamarem você e dizer: você é judeu? Não, então aqui você não cabe. Porque assim eles são. O judaísmo é desse jeito. Então, quando você entra nessas igrejas, chamada batista, metodista, assembleia, quadrangular, católica, mormons, adventista, ali se chama sinagoga judaica, porque eles pregam o quê? A doutrina da lei que não goteja mais. Não goteja mais. Então você está entrando num lugar onde não tem umidade de ar. Você entra do jeito que você entrou e sai pior do jeito que você entrou. Porque os elementos que estão sendo aplicados ali foram o quê? Vencidos. Preste atenção aqui, abençoados, para você respirar. Porque quem não ouve essa doutrina que sai do trono da graça de Deus, a semana toda ele vai chorar. Porque ele não vai receber umidade de ar, meu irmão. Você já viu um peixe viver fora d'água fria? Como poderá viver? E é o que está acontecendo. Aqueles que não ouvem essa doutrina, você pode ver, na hora que você assenta com eles, você tem que arrumar um lenço, não dá, você tem que trazer caixinha não, um lençol, porque vai ser só choro, reclamação, queixa, está tudo ruim, minha vida está isso, minha vida está aquilo, porque você está fora da doutrina, meu irmão. Você está fora da doutrina, então você vai chorar, você vai reclamar mesmo, porque a umidade já está baixa para você. Mas se você entrar debaixo dessa doutrina e deixar ela gotejar na sua mente, a sua mente vai produzir um ar puro, e você vai sentir bem. Quantos sentem bem aqui debaixo dessa graça? Uma salva de palmas para ti, tá? Então, abençoado, nós temos que saber disso, e temos falado isso em todas as nossas pregações, né? Temos falado constantemente, sem cessar, porque nós queremos salvar o crente. O crente precisa ser salvo, ele está numa sinagoga, ele não está na graça, ele não está no centro educativo, ele está na sinagoga que mudou o nome agora para igreja. Você sabe que esse nome igreja não existe na Bíblia? Quando você vê escrito lá, igreja fulano de tal. Onde está escrito isso? Não, mas você sabe o que é? Não. O que é? Isso é por causa do tempo. Costumou falar isso. Olha que coisa mais louca. Olha que doutrina mais espúria, mais covarde. Mas não está escrito na Bíblia isso aí? Não, mas não precisa de estar na Bíblia, pastor. Você tudo é Bíblia. Para mim tudo é Bíblia. Não, tem coisas que é costume. Não. Os vossos costumes, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus.
Não vou entrar nessa. Não entra não, irmão. Não entra nessa. Não é costume nosso, não, mas peraí. Mas aonde está escrito? Não. Então esse nome é uma heresia. Porque o que não está escrito é herege, que se fala de Deus no lugar onde está escrito que é igreja, e não é a igreja. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então aquelas 4 paredes não pode ser chamado de igreja. Igreja é o quê? Somos nós. E até os nossos irmãos crentes. Todos são igrejas de Deus. Porque aqui em Belo Horizonte há uma igreja. Aqui não pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, não, é uma igreja, porque assim é tratado na doutrina da graça que nós já estamos entrando, não é verdade? Uma igreja, a igreja que está lá em Éfeso, ele não falou as igrejas que estão em Éfeso, ele não falou as igrejas que estão em Corinto, ele não diz as igrejas que estão em Colossos, não, ele diz a igreja. Aqui em Belo Horizonte há uma igreja. Não há várias igrejas. Várias igrejas quer dizer heresia, apostasia. E o crente está entrando nessa. Como entrou. Por isso que quando eles nos ouvem, eles chamam a gente de louco. Esse pastor é doido. Não sou eu que sou doido. Eu só prego a verdade. E questiono quem está fora dessa doutrina. Porque ela não afere com a nova doutrina que Deus trouxe em Jesus Cristo, dado a quem? Ao apóstolo Paulo, que é o evangelho da incircuncisão. Assim é, pessoal? Você recebe isso? Então, veio as 2 leis, e nós temos que saber qual dela nós estamos. Deus não opera mais nessa doutrina da lei, porque Paulo diz que ela o quê? Caducou. Ela é caduca, ela não tem mais valor, caducou, quer dizer, encerrou, o fim da lei é Cristo. Opera por meio da graça trazido por uma nova identidade, que é em Cristo Jesus, que é Paulo. Paulo não diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Então Paulo assume a posição do Jesus Cristo para trazer a graça que Jesus de Nazaré falou lá em João. A lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então Paulo assume essa posição para o quê? Ser o mensageiro dessa doutrina que traz maravilha no coração das pessoas e que incomoda os principais sacerdotes e escribas. Isso incomoda, porque nós somos a graça e eles são a lei, e a graça é diferente da lei, não que a graça não respeite a lei, porque a graça foi o quê? O aio que nos conduziu até Cristo. Depois de Cristo, a lei foi que nos conduziu até Cristo, e depois disso veio o quê? Um novo evangelho, para que goteja e você respira. Tudo está no controle de Deus. Você respira. O que não deu hoje é para amanhã, porque tudo foi criado por Ele, e nada existe que não tenha sido feito por Ele. Assim é, pessoal? Aí você descansa. Se não houver essa instrução, você vai ficar cansado e sobrecarregado. Vai voltar ao tempo, né? Então, Deus opera nessa nova doutrina agora, que é a doutrina da graça. E lá em 1 Coríntios 3:10, Paulo vem falando isso aqui para todos que estão aqui, os que vão nos ouvir através do WhatsApp, da internet. Saiba que nós estamos dentro da palavra, da doutrina. 1 Coríntios 3:10, Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, Paulo recebe o quê? A graça de Jesus Cristo. Recebe a graça de Jesus Cristo, que nós falamos, a lei veio pelo intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E diz, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como sobre edifica. Então nós começamos a ver uma nova doutrina chegando,
E essa doutrina, agora, que identifica Deus e a sua atuação. Você fala assim, igual, por exemplo, eu estava com um abençoado, e ele me disse, então você não crê no Deus Todo-Poderoso? Ah, não, ele falou, você crê no Deus Poderoso, Criador dos céus e da terra? Eu falei, sim. Ele disse, eu também creio. Falei, não crê. Ele disse, creio. Eu falei, vou te mostrar que você não crê. Como é que você pode crer num Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e você está abençoando as pessoas? Como é que você pode crer num Deus Criador dos céus e da terra e está expulsando demônio? Sendo que isso já foi encerrado tudo na cruz do Calvário. Então, é a doutrina que define o Deus e a sua atuação. A lei foi feita por Deus? Sim. Deu a Moisés. Lá no Monte Sinai, ele revelou as leis a Moisés. Mas, Mateus 5,17, ele diz o quê? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei e os profetas. Romanos 10,4, novamente, o fim da lei é Cristo. Então a lei encerrou, foi de Deus, teve o gotejar de Deus ali para aquele povo, mas encerrou. Agora já existe uma nova doutrina, e essa doutrina é de melhores e superiores promessas, porque a glória dessa casa é maior do que a primeira, que foi a lei. Então, se você quer oxigênio, se você quer umidade de ar, você quer respirar peixe. Você sabe que peixe representava o cristianismo? Você peixe, você quer respirar? Você tem que mergulhar nessas águas aqui, porque nela aqui há oxigênio purinho. Quem não tiver mergulhado nele, vai morrer peixe e afogado. Peixe afogado, porque não vai haver oxigênio nessa água, não vai haver graça nessa água. Olha o que nós estamos vendo aí. Eu me entristeço quando eu abro a televisão lá, o canal de televisão, e vejo lá os principais sacerdotes e escribas, com aquelas milhares de pessoas lá, pregando lei de Moisés, pregando atitudes, ações, obras da lei. Eles estão num lugar, meu irmão, que não há oxigênio, não há umidade de ar naquele lugar ali. As pessoas saem dali, depois eles têm que voltar naquela mesma prática. E alguns, de repente, coincidentemente, acontece algo lá e eles enumeram aquilo de 100 para 1000, como se aquilo fosse uma grande atuação de Deus, para que outros sejam conduzidos naquela mesma prática. Sinagogas judaicas e sinagogas demoníacas, levando um povo a uma atitude que não é de Deus mais, porque encerrou. Nós estamos agora debaixo da graça, assim é? Então, Paulo recebe a graça. Se você fala Moisés, você fala João, Pedro e Tiago, você está na sinagoga judaica. Se você fala Paulo, você está na igreja de Cristo, porque é assim que está escrito. Olha lá em Hebreus, né, 6, 1 e 2, Paulo vem dizendo aqui, ó, olha aqui, olha que coisa tremenda. Né? Paulo com a doutrina que traz oxigênio, 6, 1 e 2, ele vem dizendo, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então ele manda você colocar de parte, quer dizer, de lado a doutrina de Cristo. Qual Cristo? Aliás, o Cristo de Deus, que estava em quem? Em Jesus de Nazaré. Ele vem dizendo, por isso, pondo de parte. O que é pôr de parte? Não tem valor mais. Valeu? Valeu. Mas agora o que? Acabou. Deixa de parte esses princípios, essas fórmulas elementares, primárias. Larga isso de lado. Paulo está dizendo, outra doutrina entrou agora. E é essa doutrina que goteja como a chuva, como o orvalho. É essa doutrina que vai te dar respiração agora. Mas para isso você vai ter que deixar de parte. E ele está falando para quem? Para os hebreus, judeus, que tinham a lei até na testa, nos cabelos, em tudo. E ele diz, olha, hebreus, judeus, encerrou, acabou. Isso não vai dar mais rock,
não vai dar mais samba, não vai dar mais bolero, não vai dar mais festa esse negócio aí, não, rapaz. Até para ir no banheiro, tinha hora certa, né? Não tem mais semente, não tem vida na lei mais, acabou, põe de parte, larga disso. Foge disso agora, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Essa doutrina da lei não tem valor mais para aqueles que prestam culto ao Senhor. É veneno, não tem ar, não tem respiração ali, peixe, sai daí. Eles falam assim, você fica pescando em aquário, lógico. Peixe não foi feito para viver num aquário. Peixe foi criado para viver no mar de Deus, não é isso? Onde há uma doutrina que tem respiração. Ficar num troço lá que um lenga-lenga danado, fazer corrente de 1 semana, 10 semanas, e não sei o que, o troço não funciona, cara. Né? Aí ele vem dizendo, deixa isso, põe isso de parte, deixemos-nos levar para o que é o quê? Perfeito. A sua doutrina, ele diz que é perfeita. Nós lemos lá em Deuteronômio. Vamos lá, Tiago, só para, olha aqui, deixamos ser levados para o perfeito. A lei era perfeita e santa? Era, mas acabou. Deixemos ser levados agora para outra. Ele diz aqui, 3, ele diz, porque eis a rocha, suas obras são o quê? Perfeita. Então a doutrina de Deus é o quê? Perfeita, diga perfeita. Assim também eu sou perfeito. Porque eu sou obra de Deus, eu não posso ser chamado de imperfeito, eu tenho que chamar de perfeito, porque é o que está escrito. Não pode fugir disso. Assim é, abençoado? Então, lá em Hebreus 6, 1 e 2, voltamos para lá, Tiago, ele diz o seguinte, olha lá, põe de parte isso aí, deixemos ser levado para o que é perfeito, doutrina de Deus é perfeita, a graça é perfeita, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o que mostra que você está na outra doutrina, o que mostra que nós estamos sendo levados para que é o perfeito, nós só não deixamos a lei, mas a forma como ela nos conduzia também tem que acabar. Não, estou debaixo da graça, Deus te abençoe. Estou debaixo da graça, Deus perdoa meus pecados. Não, você não está deixando que é levado que é perfeito. Você está ainda nos rudimentos da lei. Deixemos ser levado que era perfeito, não lançando de novo. Então quer dizer, a prática de vida, o que você fala, olha aqui, olha, o que você fala, como você se conduz, vai apontar se você deixou ser levado para o que é perfeito, ou ainda você está nas práticas do legalismo, falando ainda que é da graça. Do velho homem com seus feitos. Está cheio de coisas ainda na nossa vida, não, está debaixo da graça. E qualquer coisa está chutando um balde, xingando, queixando, murmurando, falando mal um do outro. Que desgraça que você está vivendo. Não é graça? Não é graça? A graça eu tenho que pôr de parte, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino de batismo e da imposição de mãos. Quanto mais, meus irmãos cristãos, espalhados aí nas sinagogas judaicas que estão por aí, quanto mais você deixar impor as mãos sobre você, mais sem ar você vai ficar, porque você é um peixe fora d'água fria, não vai achar descanso para a sua vida, quanto mais, E ele vem dizendo ensinos de batismo, imposição. Mas isso é a doutrina da minha igreja, não é assim? Qual a doutrina da sua igreja? Batismo, tem que batizar. Para quê? Para que batizar? Corpo. A graça veio para o espírito, para a mente, a lei veio para a carne. Por isso que Paulo diz, olha, eu sou doutor na lei e digo, eu não vou batizar vocês mais. Acabou, eu não vim para batizar, eu vim para pregar o evangelho.
Nós não podemos aceitar isso, abençoado. E uma vez que você aceita, você está submisso. E aqui, olha aqui, ó, você que é da graça. Não, deixa eles, bobo. Deixa eles, antes na igreja do que nos botecos, que nas confusão. O crente acomoda. Nós podemos, debaixo dessa graça, acomodar, abençoado. Falar, não, pode ir, bom, tem bom, não, antes vai lá buscar Deus mesmo, vai lá receber a bênção de Deus. Você está em comunhão com as trevas e dizendo que está debaixo da graça. Não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Você falou, olha, meu querido, você está na sinagoga, lá não tem respiração não, hein? Você vai sair de lá pior do que você entrou, companheiro. Que isso? Você é do diabo. Te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Olha, eles usam esse nome de Jesus de Nazaré para tudo, rapaz. Até para arrepender irmãos. Acorda! Como é que você vai usar o nome de Jesus de Nazaré para repreender irmãos? Eu repreendo você. O nome de Jesus era para repreender demônio, agora está repreendendo até as pessoas, repreendendo todo mundo. Que coisa, hein? Rapidinho. Lógico. Papai. Sim, é adultério, né? Então, veja bem, em 1 Coríntios 16 e 17, olha aqui, abençoado, Paulo cometeu erro, debaixo da graça ele cometeu erro. Porque estava no início, ele estava lançando o fundamento. Então, Paulo teve alguns erros. Eu vejo as 14 epístolas e vejo algumas coisas que eu falo, Paulo. Uns ele reconheceu, outros não. E aqui está um que ele reconheceu tremendamente. Ele diz, olha, batizei também a casa de Estéfanas. Porque Paulo, antes de ser da graça do Senhor, ele era da onde? Do império legalismo. Do sistema legalista. Quando ele converteu-se a Cristo, ele ainda cometeu erro. Ele diz, batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar. Quando ele está falando batizar, ele está falando o quê? Das obras da lei, que ele depois, em Hebreus 6:1, que nós vimos aí, ele foi lá e diz, olha, põe de parte isso aí. Não me lembro se batizei outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o quê? O Evangelho, nova doutrina, maravilha, que alegra o povo e que infelizmente ou felizmente incomoda os principais sacerdotes e escribas. Então veja bem, Paulo faz uma mudança aqui radical, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra humana, sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Mas essa passagem eles não falam. Não pode, é proibido. Senão vai perder a sinagoga, vai perder a Então Paulo errou e reconheceu o erro dele. Eu não vim para batizar, eu vim para pregar o Evangelho. Ele diz, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz para pregar o Evangelho de Cristo. Então o que acontece? Nós somos imitadores de Paulo, por isso que nós não estamos nas obras da carne, da lei mais abençoada. Assim é? Mais que vencedores? E essa doutrina é que garante a sua e a minha certeza da salvação. É a única, só para nós encerrarmos aqui. Quem está nessa doutrina, respira salvação, graça, transformação. Ele respira, porque é a única que garante e te dá certeza da sua salvação. Porque o sistema, como eles não têm as sinagogas,
judaicas, dos principais sacerdotes e escribas, não deixa você respirar. Ele diz, você pode perder a sua salvação. O que você está fazendo? Ô irmão, se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, meu irmão, você vai para o inferno. Ó! Que demônio, hein? Que demônio, hein? Você vai para o inferno. Ó! Quem é você? Ó! Escriba, fariseu, sepulcro caiado, raça de víbora. Como é que você pode falar que alguém que Jesus salvou vai para o inferno, cara? Você é louco? Está doente, eles estão doentes, abençoado. Isso é doença. É uma doença, um câncer que veio na mente e deixou eles com mal de Alzheimer, de Parkinson, de não sei o que, cheio de coisa. E Paulo vem relatando essa graça, essa nova doutrina. Qual o ar que nós respiramos? Olha aqui, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque não foi de obras. É que ele diz, olha, mediante a fé que nós temos, que é dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Então não é pagar preço, não é ir para a igreja, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é ir para o monte, não é tomar banho de descarrego, não é batizar, não é passar no sal, não é beber água frutificada que vai te salvar, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem que glorias nessa sinagoga? Os principais sacerdotes e os escribas. Vem, porque eu orei e dezenas de pessoas foram curadas. Eita! Vem, porque eu oro e o diabo sai. Vem que eu te sopro, você cai para o chão, te jogo meu paletó ungido e você... Eles estão matando as ovelhas, os peixes de Deus estão morrendo lá, meu irmão. Nós somos, diz o Senhor, a alternativa para esse mundo. Nós somos, meu irmão. Nós somos salvadores dos crentes. Salvadores. Abba, Pai. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Não é Jesus de Nazaré, não. É em Cristo. Para boas obras. Olha, respira, é boas obras. Respira, não tem má obra no nosso meio, não. É boas obras, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, não. Aqui é salvar o crente pela loucura da pregação. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então tudo que nós temos a fazer é algo que já foi preparado. E aqui você recebe o endereço, o caminho para você andar e respirar, abençoado. Obras de antemão que Ele preparou para que andássemos nele. Então nossa vida é tranquila. Diga, eu estou tranquilo. Manso e tranquilo. Descansado. Abençoado, completo. Abba, Pai.